Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Então, pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos e sintam-se agradecido pela vossa presença. Nós valorizamos imenso a sua audiência. Só para dizer que o novo método funcionou, já estamos 2 dias seguidos a vencer e ontem vencemos, claro, né? Se bem que com um descontozito por causa do jogo do City, que teve exatamente apenas um gol, mas o importante é que estamos há 2 dias a vencer, não queremos perda, e este mês, ou seja, próximo mês, queremos 6 dias de vitórias e uma margem de apenas um dia de perdas. Então vamos às nossas análises. Temos 3 horas da manhã, a primeira rodada do campeonato americano, a MLS, a nossa liga do Messi. Temos aqui Los Angeles Galaxy contra o Barcelona Sub-40, quer dizer, temos o Inter de Miami. Estamos a falar do segundo contra o 9º colocado da tabela classificativa, onde encontramos um Galaxy que nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum, empatou 2 e perdeu 3, marcou 9 gols e sofreu 16. Vai enfrentar um Barcelona Sub-40 que nos últimos 5 ganhou 1 vez, empatou 1 e perdeu 3, marcou 5 gols e sofreu 8. Já nos confrontos diretos tivemos 1 vitória para o Los Angeles Galaxy e terminou por ali. Vamos dados complementares, onde encontramos um Galaxy que nos últimos 12 jogos, 11 teve ambas marcam, teve menos de 3.5 em 8 dos últimos 10 e Galaxy não venceu 6 dos últimos 7. Já o nosso Barcelona Sub-40 teve menos de 3.5 em 7 dos últimos 9 e não venceu 14 dos últimos 15. Para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,75 e partimos para a análise do próximo jogo. 18 horas seguida temos 21ª rodada do Campeonato Saudita, onde encontramos um Al Ittihad contra Al Wahda. Estamos a falar de um Al Ittihad que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1, marcou 9 e sofreu 8 gols. Vai enfrentar um Al Wahda que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2, marcou 6 e sofreu 5. Já nos últimos confrontos diretos teve 5 vitórias para o Al Ittihad, 0 empate e 0 vitórias para a equipe visitante. Já nos dados complementares encontramos de novo um sistema lento, graças a Deus já abriu. Temos aqui o Al Ittihad que venceu 4 dos últimos 5 e teve menos de 3.5 em 4 dos últimos 4 jogos. Já o nosso Al Wahda não venceu 3 dos últimos 4, teve menos de 3.5 em 5 dos últimos 6 e nos confrontos diretos entre ambas as equipes teve menos de 3.5 em 8 dos últimos 9 e Al Ittihad venceu 6 dos últimos 6 e Al Ittihad marcou primeiro em 8 dos últimos 8. Para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,5 gol, mais de 1 gol de 75 para completar o nosso bilhete e seguimos para a análise do jogo seguinte. 18 horas temos 26ª rodada do campeonato italiano, onde encontramos um AS Roma que vai enfrentar os Touros. Estamos a falar da Roma, que está na 6ª posição, vai enfrentar os Touros que estão na 10ª posição da tabela classificativa do campeonato italiano, onde encontramos umas Romas que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1, marcou 11 gols e sofreu 6. Vai enfrentar uns Torinos que nos últimos 5 jogos ganharam exatamente também 2, empataram 2 e perderam 1, marcaram 5 gols e sofreram 4. Já nos confrontos diretos, 3 vitórias para as Romas, 2 empates e 0 vitórias para os Touros. Já nos dados complementares encontramos uma Roma que sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4, ganhou, empatou 7 dos últimos 8 e teve ambas marcam em 7 dos últimos 9 jogos.
O nosso Torino ganhou, empatou 6 dos últimos 7 e teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6. Antes de confrontos direto, as Roma ganhou, empatou 7 dos últimos 8 e teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 6. E aí Roma marcou primeiro em 6 dos últimos 7. Para essa partida a gente vai ficar com Roma ganha ou empata e seguimos logo para a análise do próximo jogo. 21h45 temos Fiorentina contra Lazio a contar pela 26ª rodada do campeonato italiano. Estamos a falar da Lazio que ocupa a 7ª posição e a Fiorentina que está na 8ª posição. Uma Fiorentina que nos últimos 5 jogos ganhou 2, ganhou 1, empatou 1 e perdeu 3, marcou 8 gols, sofreu 8. Vai enfrentar uma Lazio que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 0 e perdeu 2, marcou 8 e sofreu 6. Já nos confrontos diretos, 0 vitória para a Fiorentina, 1 empate e 4 vitórias para a Lazio. Vamos aos dados complementares, onde encontramos um Fiorentina que teve ambas marcam em 3 dos últimos 4 jogos e Fiorentina não venceu 8 dos últimos 9 jogos. Já a nossa Lazio venceu 3 dos últimos 4 e marcou primeiro em 4 dos últimos 4 também. Já nos confrontos diretos, Lazio venceu 4 dos últimos 5 e Lazio marcou primeiro em 6 dos últimos 7. Para essa partida a gente vai ficar com menos de 3.5 e seguimos para a análise do próximo jogo então. 21h, 26ª rodada do Campeonato Espanhol, temos Girona, Girona, muito obrigado por ceder o segundo lugar para o meu Barcelona, vai enfrentar o Rayo Vallecano que ocupa a 14ª posição e o Girona ocupa a 3ª posição. Por favor, Rayo Vallecano, faça a vida dura ao Girona, não permita que ele ganhe para que o meu Barcelona continue subindo na tabela. Encontramos aqui um Girona que nos últimos 5 jogos ganhou apenas 1, empatou 1 e perdeu 3, marcou 5 gols e sofreu 10. Vai enfrentar um Rayo Vallecano que nos últimos 5 não ganhou nenhum, empatou 2 e perdeu 3, marcou 4 gols e sofreu 7. Já em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Girona, 2 empates e 1 vitória para o Rayo Vallecano. Girona não venceu 4 dos últimos 5, graças a Deus. E o Rayo Vallecano perdeu 3 dos últimos 4, não é bom. Rayo sofreu gol primeiro em 6 dos últimos 7 e mais de 2 gols e meio teve em 3 dos últimos 4 e teve mais marcão em 4 dos últimos 4 também. Já em confrontos direto, Girona ganhou, empatou 4 dos últimos 4, teve mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8. Ambos times marcaram em 7 dos últimos 8. E Rayo marcou primeiro em 3 dos últimos 4. Para essa partida a gente vai ficar com Girona ganha ou empata e seguimos agora para a análise do próximo jogo. 21h temos West Ham contra Brentford a contar pela 26ª rodada da Premier League, a melhor liga do mundo, onde encontramos o West Ham na 9ª posição, vai enfrentar o Brentford, as abelhas na 15ª posição, 19ª posição. Temos aqui o West Ham que nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum, empatou 2 e perdeu 3, marcou 3 gols, sofreu 14. Vai enfrentar as abelhas que nos últimos 5 ganharam 1, empataram 0 e perderam 4, marcaram 6 gols, sofreram 11. Já em confrontos direto, 1 vitória para o West Ham, 0 empate e 4 vitórias para o Brentford. Já em dados complementares temos um West Ham que sofreu gol primeiro em 5 dos últimos 6, perdeu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6 exatamente e o West Ham perdeu 4 dos últimos 6 jogos. As abelhas perderam também 4 dos últimos 5 jogos. Já em confrontos direto, o Brentford venceu 5 dos últimos 6, teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 5 e Brentford marcou primeiro em 5 dos últimos 6. Para essa partida a gente vai ficar com mais de 1,25 e vemos agora em tela cheia para saber então quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 26 de fevereiro de 2024. Para você que chegou até aqui, por favor, deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e a saber que você esteve aí do outro lado. E se não for pedir muito, por favor, partilhe nos seus grupos do WhatsApp, partilhe no Facebook com os seus amigos. Temos o nosso resultado final e sim, temos o de baixa, claro, temos o de baixa porque agora estamos a entregar para vocês palpites profissionais. As odds de 2 para cima são, são fichas semi-profissionais. E as odds profissionais são baixas, mas elas têm uma grande chance de entrar. E a gente quer dar mais vitórias para vocês em relação às derrotas. E esse palpite nesse momento está com
1,66, a gente está com 60% de chance de vencer este palpite, onde temos um Galaxy Inter de Miami, a gente vai ficar com não autogolo nesse jogo. Al Ittihad e Al Wahda a mais de 1,25. Roma contra Torino, Roma ganha ou empata. E Fiorentina contra Lazio, gol contra também não queremos. E Girona contra Raio Vallecano também não há gol contra. E West Ham contra o Brentford, mais de 1,25. Vemos agora então em tela cheia. De lembrar que eu vou vos ensinar a faturar com odds baixas. Por exemplo, eu faço 10 mil por dia quase todos os dias com essas odds baixas. O que eu faço? Eu aposto 14 mil kwanzas e 500 por dia nessa ficha e tem um retorno de 10 a 11 mil kwanzas. Para você que não tem um fundo grande como o nosso, pode começar com 1.500 e está a faturar 1.000 kwanzas por dia, ou pode começar com 2.000 kwanzas por dia e está a faturar exatamente 1.500 por dia. Então, vemos agora em tela cheia. Então, isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.